Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Café com Economia. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, nesse nosso vídeo do canal Café com Economia. Mas antes de iniciar esse nosso bate-papo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também ativar o sininho de notificação e, claro, dar um like aqui nesse nosso vídeo. Compartilhe também esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, o tema desse nosso Café com Economia é a inflação. Você tem reparado que cada vez mais estamos gastando mais nos supermercados, que os preços de muitos produtos estão subindo? Você sabe por que isso está acontecendo? Você sabe por que a nossa inflação está acelerando tanto nos últimos meses? Bom, sobre esse assunto eu converso então com a professora Juliana Franco. Mas antes de passar a palavra para ela, vou apresentar um pouquinho do extenso currículo da professora, né? Só uma parte, né? Porque ela tem um currículo gigantesco, a professora Juliana. Bom, a professora Juliana, ela possui graduação em Economia pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado também pela Universidade Estadual de Maringá e também doutorado em Economia pela Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na área de economia empresarial, com ênfase em análise e elaboração de projetos de inovação tecnológica, pesquisa de mercado, avaliação econômica de empresas e treinamento de equipes para inovação. É pesquisadora na área de produtividade, econometria espacial e indicadores de gestão pública. Atualmente é diretora do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM. Obrigada, professora Juliana, por ter aceito esse convite e estar aqui conosco nesse Café com Economia. Imagina, Laís, sempre muito bom falar da área que a gente trabalha, né? E falar sobre economia é essencial, é um assunto que ele está sempre em pauta, né? Porque é o nosso dia a dia. É verdade, professora. Bom, então já começando aí com essa nossa entrevista, professor, o que está acontecendo? Por que essa nossa inflação está se acelerando tanto? Então vamos lá. Então, primeiramente, para a gente poder explicar o que está acontecendo em anos de pandemia, né? A gente ainda está numa pandemia, mas só a gente definir um pouquinho o que era inflação. Então, para quem está nos ouvindo, a inflação ela representa a perca do poder de compra das famílias, né? É quando com aquele mesmo salário a gente vai comprar cada vez menos uma cesta de produtos. E é importante a gente dizer, quando a gente fala em inflação no Brasil, qual é o índice de inflação que nós estamos definindo, né, tomando como referência. Então, a inflação oficial brasileira é o índice de preço do consumidor amplo, que é um índice desenvolvido pelo IBGE, e ele está focado em estar avaliando todos os meses a variação de preços de produtos que fazem parte do nosso cotidiano, da cesta básica do brasileiro. Mas existem outros indicadores de inflação que também são muito utilizados, não é um indicador oficial, onde o Banco Central define suas metas, mas que são muito utilizados pelas empresas, principalmente na definição de contratos, que é o Índice Geral de Preços do mercado, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. E esses dois indicadores, Laís, eu estou falando sobre eles porque eles estão com... Quando a gente vai avaliar a inflação dos últimos 12 meses, eles estão bem diferentes. Então, por exemplo, a inflação pelo IPCA, ela nos últimos 12 meses, se a gente pegar de agosto, né, e fazer a somatória dos últimos 12 meses, está dando aí mais de 10% de inflação anual, avaliando os últimos 12 meses. Quando a gente pega só o ano de 2021, a gente já tem uma inflação acumulada de 6%, mas pegando agosto a agosto do ano passado, estamos quase com 11% de inflação. Mas quando a gente avalia o Índice Geral de Preços, né, o IGPM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que leva em consideração outros produtos dentro dessa cesta de produtos que são avaliados, né, a variação de preços, ela leva em consideração, né, o Índice Nacional da Construção Civil, ou seja, a variação de preços na área da construção civil, os insumos que são utilizados na área da agricultura. Então, ela inclui mais outros tipos de produtos dentro dessa cesta. A nossa inflação está acima de 30%.
Só esse ano representa 16. E por que eu estou falando sobre esses dois indicadores antes da gente dizer o que está causando tudo isso, né? Porque os salários, né, normalmente os contratos salariais, eles são baseados no quê? No índice oficial de inflação, que é o IPCA. Mas os contratos de aluguéis são vinculados ao IGPM. Então, a gente tem, assim, que muitas vezes, né, quando a gente é um assalariado e tem uma casa alugada, a nossa correção do nosso salário, né, como um trabalhador formal, né, que é aquele contrato que você faz com o trabalhador, às vezes a nossa correção monetária está abaixo da correção monetária do aluguel que eu pago pelaquela casa que eu moro. E isso dá um descompasso muito grande, né, quando a gente avalia como que o mercado utiliza os indicadores de inflação para fazer essas indexações. Nós temos dois tipos de inflação para a gente entender o que está acontecendo dentro do Brasil. E não é só Brasil, mas em vários países, né? O que a pandemia causou. A gente tem uma inflação que ela é gerada pelo aumento do consumo, que a gente chama de inflação de demanda. Isso aí está relacionado, né, a você ter uma demanda concentrada e a oferta de bens e serviços não conseguir atender esse aumento de demanda que é repentino. A gente sabe que a nossa infraestrutura de oferta, né, as empresas, principalmente, vamos falar de alimentos, né, o agronegócio, ele não tem um fluxo de produção muito flexível para atender o aumento da demanda. E a gente tem a inflação de custo, que está relacionado, que é com uma desvalorização do nosso câmbio, porque nós temos muitos insumos que são importados e se inserem dentro do nosso processo produtivo. A gente está relacionado também ao aumento do preço das matérias-primas, aumento do preço dos fatores de produção, que são definidos dentro da nossa cadeia produtiva, aumento do preço do petróleo, que vai impactar no preço da gasolina, do gás de cozinha, e também aumento da taxa de juros impacta também na inflação, pelo fato de você ter aí o aumento do custo do crédito no mercado. Então, a gente tem esses dois principais tipos de coisas que podem estar acontecendo para gerar a inflação. O que aconteceu no nosso ano de pandemia? Nós tivemos inflação dos dois tipos. Nós tivemos inflação de demanda e nós tivemos inflação de custo, né? Primeiro que você teve aí as pessoas ficando mais em casa, e aí as pessoas estão ficando em casa não é só no Brasil, é no mundo todo. E nós somos um grande produtor de alimento para o mundo. O mundo inteiro está consumindo mais alimentos. E isso vinculado a uma desvalorização do nosso câmbio, os nossos produtores, né, mesmo que seja quando a gente fala de exportação, a gente está falando de commodities, preferiram exportar, sendo que, olha, praticamente, né, o que exportamos de commodities está indo principalmente para a China, que é um mercado consumidor gigante. Mas aí a gente pensa, né, o que tem a ver o açúcar, o que tem a ver o milho, o que tem a ver a soja, né? O que tem a ver as commodities exportadas com relação à inflação interna na área de alimentos? Muitas dessas commodities são utilizadas não só para alimento interno, mas também como ração animal. E aí você tem um aumento do preço da ração animal, gerando um aumento de preço também, por exemplo, nas carnes, em produtos alimentares, né? Então, esse aumento do consumo, as pessoas ficando mais em casa, consumindo mais, a desvalorização do nosso câmbio, né, fazendo com que seja melhor exportar do que vender internamente, fez com que os preços dos alimentos explodissem. Então, a gente tem ali uma inflação de demanda aumentando, juntamente com uma redução da nossa oferta interna. Então, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas que tem a ver com demanda, tá? Quando a gente vai avaliar os indicadores que impactam no custo, né?
Então, eu já falei aqui de um, que é a desvalorização do nosso câmbio, mas a gente tem aí, principalmente, um dos principais vilões é o aumento do preço do barril de petróleo, né? A gente sabe que já há algum tempo a Petrobras, né, o Brasil, mudou a sua política de precificação do barril de petróleo, e como os outros países começaram a ter uma retomada do seu crescimento por causa do aumento da imunização, a demanda por petróleo mundial aumentou e o preço do barril do petróleo foi lá para cima. Esse ano a gente já teve o valor do barril acima de $60, né? Então, ou seja, um crescimento muito grande. Isso impacta, mas a gente não produz o nosso próprio petróleo? A gente produz, só que a Petrobras, ela não é uma estatal, ela é uma empresa de economia mista, então significa que ela tem sócios, porque as pessoas compram ações, e ela tem que ser uma empresa lucrativa. Além disso, foi aberto o mercado e a gente tem empresas que são importadoras dessa commodity. Então, o que acontece no preço internacional do petróleo tem que ser repassado internamente para a nossa economia. E aí é onde a gente tem o preço do combustível, que teve um aumento de mais de 50% só esse ano. E a gasolina, gás de cozinha, óleo diesel, principalmente o combustível, né? Eles fazem parte de quase todos os produtos que nós consumimos de forma direta ou indireta. Se ele não faz parte da produção, ele faz parte da logística, porque a nossa logística brasileira de distribuição interna de produtos, ela é mais de 90% rodoviária, que é caríssimo, e aí aumento do frete, aí tudo que acontece aí, as brigas, né, para que esse frete possa ser aumentado para poder estar repassando esse custo. Então, nós estamos com uma inflação que está sendo que está sendo causada por vários fatores, não é um, não é dois, são vários fatores. Fatores de custos, fatores de demanda. Um outro problema, Laís, que aconteceu agora na pandemia e que todas as empresas estão sentindo, que está relacionada à oferta, é que a gente está com problema na cadeia produtiva, né? Está na cadeia de abastecimento que a gente fala, né? Então está faltando matéria-prima, está faltando produtos, como todos os países, né? Foram impactados pela pandemia, muitas empresas reduziram a quantidade produzida, algumas faliram, né? E aí está faltando produtos para abastecer, né? Aquela indústria que vai comprar matéria-prima para desenvolver o produto final para entrega para o consumidor. Então, a gente tem empresas aqui no Brasil, e são várias, né? Por exemplo, aqui na nossa região do Paraná, que a indústria têxtil é forte, né? A indústria têxtil, eu conversando com empresários, estão com dificuldade de ter os tecidos para desenvolver os produtos, para fazer entregas. A espuma para desenvolver o colchão, a gente tem empresas de colchão aqui na cidade, né? Para conseguir dar conta das entregas. Então, assim, nós estamos com um problema mundial de uma crise de abastecimento. Isso impacta no lado da oferta. Então, por um lado, pessoas consumindo, por outro lado, as empresas não conseguindo produzir. E aí, mais uma vez, o impacto dentro da nossa inflação. Então, são vários fatores, Laís. Muita coisa, né, que está influenciando aí esse. Parece que a pandemia, além desse, claro, impacto horrível que traz para a nossa saúde, ainda trouxe aí um impacto sério para a finança, né, para a vida financeira de todo mundo, né? E aí, né, já que já estamos falando nisso, qual que é o impacto da inflação na nossa vida, né? A gente está vendo aí que os preços estão subindo, tudo está subindo, mas o que de fato impacta na nossa vida? Então a inflação, ela vai fazer com que a gente tenha uma perda do nosso poder de compra, né? E isso, assim, isso causa uma instabilidade. O Banco Central, nós trabalhamos no Brasil com metas de inflação, desde que foi instituído o Plano Real. A meta de inflação, o limite dela está em torno de 5,25%, ou seja, o Banco Central vai tentar trabalhar para que a gente não ultrapasse esse limite, mas análises ali do Boletim Focus já estão indicando que o nosso ano, agora de 2021, a gente vai extrapolar essa meta para
8% ao ano de inflação, né? Ou seja, ainda é uma inflação controlada, né? Antes do Plano Real, a gente sabe que a gente chegou a ter inflação de 1000% ao ano, enfim, mas isso causa uma instabilidade porque nós temos essa memória, né? O que a inflação faz? A inflação ela vai aumentar a taxa de juros, então a gente estava com uma taxa Selic de 2% agora em janeiro, que foi bom, que deu um boom na área da construção civil, né? Então, assim, a construção civil, a gente viu que é um setor que não parou, contratou bastante em período de pandemia, porque muitas pessoas que estavam, que não perderam seus empregos, que têm uma maior estabilidade, foram e investiram no mercado imobiliário, né? Porque o juros estava muito baixo, houve essa inversão de investimentos e a construção civil cresceu com juros mais baixos. Mas a taxa de juros, quando a inflação aumenta, ela é uma ferramenta do Banco Central para tentar fazer com que essa inflação diminua. Então, a tendência é que a taxa Selic feche o ano acima de 8%, Laís. E isso impacta de duas formas na nossa vida, né? Uma inflação alta gera uma instabilidade, ela faz com que eu consiga, com o meu salário, comprar menos, né? Então, significa que no próximo ano todas as pessoas vão estar tentando fazer o reajuste dos seus salários, dos seus contratos, indexando a inflação, e daí a gente entra no problema de indexação da inflação, né? É a gente pegar a inflação passada e repassar ela para o futuro. E, por outro lado, o aumento da taxa de juros, ela torna mais atrativo quem tem recursos para investir, principalmente em títulos de renda fixa. Mas, por outro lado, quem precisa de financiamento acaba sendo prejudicado, né? Então, a inflação, o problema da inflação é quando ela é descontrolada, né? Mas a gente sabe que internamente dentro da nossa economia, nós trabalhamos em prol de ficar ali em torno de uma meta inflacionária. E aí, quando eu estou falando de inflação de 8%, eu estou falando da inflação oficial, que é o IPCA, né? Então, assim, para nós, para as famílias, aí entra a importância de você conseguir fazer uma boa administração das suas finanças pessoais, né? Se nós estamos numa crise hídrica ainda para melhorar a nossa vida, né? A gente está numa crise hídrica. Pode ser que tudo piore, então, né? Que impacta no preço da energia, né? Nós tivemos aí um reajuste da taxa de energia de 9,5% agora em julho, né? A ANEEL, ela deixou que isso acontecesse. Então, por causa da crise hídrica, né? Principalmente poucas chuvas, o clima, coisas que impactam. Então, o custo da energia também está impactando aí na inflação. Então, o que nós temos que fazer, né? Nosso dever de casa, tentar cortar gastos, tentar reduzir gastos com energia, aquilo que dá para a gente conseguir administrar, né? Evitar, como os juros estão aumentando, né? Taxa Selic aumentando, todos os outros juros de mercados tendem a aumentar. Juros de cartão de crédito é o pior. Eu dei uma entrevista ontem, Laís, sobre o endividamento das famílias. E só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, avaliando os últimos 10 anos, nós batemos o recorde de endividamento das famílias brasileiras agora em agosto. São 72, quase 73% das famílias brasileiras estão endividadas. Não estou falando que estão inadimplentes, mas estão endividadas, ou seja, tem parte do seu salário já comprometido com dívidas futuras, né? E quando a gente vai avaliar o perfil desse endividamento, nós conseguimos perceber que, olha, quase 85% são dívidas bancárias, sendo a principal delas dívida do cartão de crédito. E isso, um dos impactos que os especialistas dizem por isso está acontecendo, é também esse aumento da inflação, né? Você ganhando, conseguindo comprar menos com aquele salário
que você continua ganhando, porque em tempos de pandemia, o que a gente teve? Demissões, acordos onde você pode pagar menos para o seu funcionário sem precisar demiti-lo, né? Então, você teve várias ações aí que fez com que a renda do brasileiro caísse. E aí o endividamento, principalmente no cartão de crédito, foi uma saída para muitas pessoas para poderem manter principalmente o seu essencial, né? Que daí você compra parcelado. Qual que é o problema disso? O endividamento das famílias, o principal problema é quando essa dívida ela se torna uma dívida atrasada. Porque daí, se ele é uma dívida atrasada, significa que ele se tornou daí um inadimplente. E a pior inadimplência que existe no momento atual é a inadimplência do cartão de crédito, que representa 52% dos inadimplentes brasileiros, é a inadimplência no cartão de crédito. Então, se você faz um parcelamento da sua dívida, os juros que você vai pagar para o cartão está em torno, aí, segundo o Banco Central, isso varia de acordo com a instituição, mas está em média 104% ao ano de juros. E quando você paga só o limite, esses juros podem chegar até 500% ao ano. Então, ou seja, né, nesse período, é importante fazer aí uma contenção, uma administração financeira, trabalhar mesmo com finanças pessoais e pagar as principais dívidas, que é essa dívida do cartão de crédito. Então, tudo isso está relacionado, Laís, essa perda do poder de compra, né? Porque o nosso salário, ele não aumenta automaticamente com a inflação. A gente não tem um indexador que é mensal. Conforme a inflação ela vai aumentando o nosso salário. Na verdade, a gente sempre a gente tem um delay aí de pelo menos um ano, né? Ou seja, acontece aumento dos preços um ano inteiro, onde você perdeu o seu poder de compra, e no próximo ano você faz o reajuste, só que essa inflação ela continua, né? Então, o que nós temos que esperar aí? Daí eu vou falar sobre o boletim Focus do Banco Central, né? Então, o Banco Central, todo mês, ele lança aí um boletim, que é uma pesquisa que eles fazem com mais de 100 instituições financeiras importantes na nossa economia, para fazer uma previsão do que o mercado está pensando de perspectivas futuras para esses indicadores que são importantes, né? Que é a inflação, a taxa de juros, a taxa de câmbio e enfim, né? E até o crescimento da nossa economia. Então, a meta de inflação é 5,22%, né? Em julho, a expectativa é que o Brasil fechasse o ano com uma inflação de 7%, mas agora essa expectativa já subiu para cima. A expectativa agora já é que feche o ano em 8,35%. E eles fazem uma previsão para 2022 e 2023 e até 2024, né? A expectativa é que em 2022 a gente já consiga bater a nossa meta inflacionária, tendo aí uma inflação oficial anual de 4% e 3,25% em 2023, o que é bom. Então, por isso que, mesmo que a gente esteja com uma inflação alta, ela é uma inflação controlada e a gente tem os mecanismos para poder fazer esse controle. Então, agora todo mundo tem que estar se organizando para poder passar por esse período sem tendo menos ônus, né? A taxa Selic, ela é a nossa ferramenta para fazer com que isso aconteça, né? Até mesmo para poder travar aquela inflação de demanda, que é onde ela consegue trabalhar. A Selic, ela está em 6,25%, olha como ela aumentou, né? No início do ano era 2%, já estamos em 6,25%. A expectativa é que no final do ano a gente feche com 8,25% e espera-se que ela se mantenha elevada, mais ou menos nesse patamar, para os próximos 4 anos. Então, para quem é investidor, de repente, aí é uma oportunidade de voltar a investir em ativos de renda fixa, né? Então, assim, o bacana na economia é que quando você tem um bônus por um lado, você tem um ônus por um lado, você também pode ter um bônus. Então, depende de qual lado você está dentro dessa... depende de qual lado que você está. Você está como investidor, você está, né? Então, dependendo do lado que você esteja, você pode... Algo que pode ser ruim pode se tornar aí uma grande oportunidade para investimentos. A expectativa é que esse ano, né,
o que nós temos de indicadores, né? Apesar da inflação elevada, nós estamos percebendo dentro do Brasil agora esse ano uma retomada aí do crescimento, a gente está com os indicadores positivos para o PIB, uma retomada do nível de emprego formal da nossa economia, né? A gente teve um crescimento mês a mês, o saldo de emprego está sendo positivo, o que mostra que está havendo mais admissões do que demissões, então as empresas estão conseguindo se recolocar no mercado. A gente sabe que alguns setores eles vão crescer muito nesse período pós-pandêmico, como, por exemplo, o setor de lazer. Quem conseguiu se manter e não quebrar nesse período, o setor de lazer tem uma demanda reprimida gigantesca, e daí toda a cadeia produtiva dele, o lazer turismo, né? Viagens para hotéis, festas, eventos, bares, restaurantes. Então, a tendência é que esse ano, por causa dessa demanda reprimida, a gente tenha aí um crescimento do nosso PIB de 5%. O ano que vem, para os próximos anos, projeta-se uma maior estagnação, porque é o momento em que tanto o setor produtivo, né, como a economia, ela vai se estabilizar. Então, você tem um boom para esse ano, mas o ano que vem, um crescimento quase estagnado em torno de 1%, 2% aí para 2023. Mas temos que estar sempre acompanhando o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na nossa economia, porque a economia é assim, às vezes aparece algo que você não espera e vira a vida de todo mundo, e todos esses indicadores, eles vão para cada um para um lado, né? Então, tudo mais constante, essas são as previsões, né? De acordo com a leitura que a gente faz do que está acontecendo na economia nossa e na economia mundial, tá? Então, né, esperamos aí para o futuro, né, para o próximo ano, já estamos aí praticamente encaminhando, né, para o final do ano, que então as coisas comecem a melhorar, né, professora? Tomara aí, então, que a nossa inflação diminua, né, reduza aí, para que as pessoas consigam voltar a ter um maior poder de compra, né? A gente aí meio que, quando começa toda a acelerar, a gente fica meio que desesperado, né? Falando, meu Deus, eu vou no mercado e antes com esse mesmo valor eu consegui comprar tanto, agora eu não consigo comprar mais nada, né? Então vai dando uma certa angústia. Então a gente espera que para o próximo ano as coisas comecem a pandemia, quem sabe, já esteja completamente controlada e quem sabe aí, então, volte realmente a tudo melhorar, né? Até mesmo a questão de emprego, né? Diminua a questão de desemprego e tudo melhore. Com certeza, Laís. E algo que a gente tem que ficar muito atento, né? É com o poder chinês, né? Então, assim, a economia brasileira, quando a gente vai avaliar, ela está cada vez mais dependente do mercado chinês, tanto para importação de muitos produtos manufaturados e tecnológicos, porque o mundo foi para lá colocar suas multinacionais, né? E também para a compra de commodities, né? Hoje ela é o principal mercado parceiro do Brasil. Aqui em Maringá, 80% do que a gente importa e exporta, em média, é para a China. Então, você vê assim que a preponderância que o mercado, que esse país possui, e a gente tem que começar a pensar e fazer uma diversificação de para quem a gente está enviando e para quem a gente está comprando, para não ficar dependente de um único país, né? Então, assim, tudo isso, eu acho que a pandemia, ela veio dar uma lição, não só para o Brasil, mas vários países aí que nós temos no mundo, né? Para se tornar, pensar nessa independência e também na globalização que nós temos, né? Então, a gente tem que ter uma independência de mercado, tem que haver uma diversificação, porque para que a gente não se torne dependente de um único país em termos de comércio internacional. Professora, agradeço muito a sua participação aqui conosco, por ter esclarecido tantas coisas a respeito da inflação, que, como eu disse, acaba causando uma certa euforia, né, em todo mundo, né? Então, agradeço mesmo por todos esses esclarecimentos e por ter aceito participar aqui conosco do Café com Economia. Obrigada, Laís. Boa sorte a todos.
É verdade. Obrigada, pessoal. Então, não se esqueça de dar o seu like e até o próximo Café com Economia.